De volta com o Estúdio Sat. A Polícia Civil deflagra a Operação Ígia e desarticula a organização criminosa por desvio de material hospitalar estadual de saúde. Nós vamos ao vivo agora conversar com o Igor Leirianich, ele que está na Delegacia Geral e vai explicar melhor sobre essa situação para a gente. Bom dia, Igor. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão assistindo o Estúdio Sat. Bom, a nossa equipe de jornalismo está hoje aqui na Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas, onde foi deflagrado hoje pela manhã a Operação Ígia, que constava que várias pessoas estavam em uma organização criminosa desviando medicamentos do sistema público de saúde. Quem vai contar um pouco mais para a gente sobre isso é o delegado Denis Pinho, que estava participando de toda essa operação. Delegado, como que aconteceu para ser descoberto todo esse caso? Bom dia a todos. Isso foi uma operação deflagrada na madrugada de hoje, coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos e Departamento de Repressão ao Crime Organizado. A gente identificou que estava ocorrendo desvio de medicamentos, né, em unidades de saúde. A investigação começou a partir do PAN da Codajás. Aí a gente chegou no alvo principal, que era o Antônio, né, que era o responsável pela essa estrutura criminosa, né? Ele era o responsável por articular toda essa organização criminosa, né, onde ele tinha as pessoas que auxiliavam ele em várias unidades de saúde e desviavam diversos produtos médicos hospitalares e medicamentos, né, inclusive medicamentos estes que eram importantes no tratamento de pessoas com câncer, né, tratamentos importantes de enfermidades graves. Eles desviavam e revendiam, identificando a participação de 3 empresas na receptação desses medicamentos e produtos médicos hospitalares. Aí cumprimos mandado de busca nessas empresas, um laboratório de análise clínica, um instituto radiológico e uma empresa de medicamento. Tá? Eles estão colaborando com as investigações, todos os que foram conduzidos coercitivamente, inclusive indicando a participação de outros envolvidos. Vamos dar continuidade às investigações, até para identificar essas pessoas e deflagrar, né, pode ser deflagrada uma segunda fase dessa operação. Tá? Delegado, a gente pergunta, existe um número já de quantas pessoas estavam envolvidas dentro dessa organização? Nessa operação a gente cumprimos 9 mandados, sendo 4 de prisões preventiva e 5 de condução coercitiva. Desses 4 de prisão preventiva, só um que está foragido, a gente não localizou ainda. Nesse de condução coercitiva, foi identificada a participação de um médico que foi ouvido no prédio da Delegacia Geral, né, um médico que era proprietário de um instituto de radiologia. Tá? E a gente está analisando, né, que as pessoas conduzidas coercitivamente estão colaborando e indicaram o nome de outras pessoas que a gente vai manter em sigilo para dar andamento nas investigações. Todos os envolvidos, servidores públicos, responderão por peculato e organização criminosa, e sendo que os empresários e os demais que foram conduzidos responderão por receptação qualificada. E agora a gente pergunta, todo o material que foi apreendido, aproximadamente qual foi o tamanho de toda essa quantidade e se esse material já vai ser realocado a todas as unidades? A gente está mensurando ainda, porque foram diversos materiais apreendidos, né? A gente vai fazer vai encaminhar para a perícia, vai verificar com os lotes da Suzano se estão batendo, e a partir daí a gente vai ter uma noção da quantidade de materiais que pertencem à Suzano. Alguns desses materiais já foram identificados com a logomarca do Ministério da Justiça, retificando do Ministério da Saúde, né? Então são materiais que não eram para ser colocados à venda, que evidentemente estavam em destino errado. Então, muito obrigado, viu, delegado? Paulo, eu volto com você. É um assunto muito sério, né? E que causa o principal dano à sociedade. Mas as informações completas e a reportagem completa você confere à noite no Jornal da Amazônia com Nádia Saldanha. Paula, eu volto com você. Obrigada, Igor. Que absurdo, né? Aí as pessoas, a sociedade precisam o quê? Tá tirando dinheiro do bolso para estar comprando medicamento porque foi desviado. É ruim ter que noticiar isso, mas que bom que a polícia, então, já notificou, já identificou esses criminosos e tenho certeza que vão aí fazer tudo dentro dos conformes, vão realocar todos esses medicamentos que foram desviados, né? Isso que a gente espera, como o Igor falou, você vai ter todo esse feedback do que aconteceu, do que virá acontecer no Jornal da Amazônia com a Nádia hoje à noite ainda. E ontem foi o Dia Internacional do Consumidor e é provável que você já tenha ouvido falar sobre os direitos do consumidor,
quais são os seus direitos e tudo. E aqui a gente está com a Roseli Fernandes, ela que é secretária executiva do Procon Amazonas, para falar mais conosco a respeito desse assunto. Roseli, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Verdade. Nossa, acho que a gente já se encontrou mais vezes em outros 2 programas, não é? Para falar a respeito disso. Já. Porque, gente, são dúvidas que a gente tem com certeza. No começo do programa, Roseli, a gente exibiu uma matéria e que o repórter citava que as maiores reclamações eram de empresas de água, de energia elétrica, de telefonia móvel. E o que a gente estava conversando aqui antes de iniciarmos o nosso bate-papo é que, de fato, essas empresas é que não deveriam haver reclamações alguma, né? Verdade. Mas é ao contrário. É verdade. As principais reclamações dentro do Procon do Estado do Amazonas versam justamente sobre a questão dos serviços que são regulados. Não é? Então, é água, telefonia, que são as operadoras de telefonia, TVs por assinatura, energia e bancos. Então, é demanda de número 1 lá dentro do Procon do Estado. Agora, por que acontece isso, Roseli? Por que essas empresas que a gente pensa assim, nunca vai acontecer isso, não vai acontecer isso com essas empresas, por que acontece? Bom, vamos lá, né? Vamos começar do início, né? Mas, enfim, nós temos aí os serviços que são essenciais, eles são regulados por agências reguladoras. Então, eu vejo que falta o interesse da agência em legislar em favor da defesa do consumidor. Não é? Então, está lá nos princípios regimentais da agência a questão de regular, de ser reguladora, mas também tem os princípios institucionais das agências reguladoras de defender os direitos do consumidor. Não é? De fazer valer aí o interesse do consumidor. Então, eu vejo muito isso, não é? Por essa ótica. E acaba caindo, resvalando tudo nos PROCONs, não é? Todos nos PROCONs, as reclamações, quando a própria agência já poderia fazer o seu verdadeiro papel. Sim, não é? Verdade. A gente tem aqui alguns dos principais direitos do consumidor. A gente vai colocar na tela para você. O primeiro deles é proteção da vida e da saúde. Queria que a Roseli explicasse cada um deles. Isso são direitos, né? São direitos personalíssimos nossos, não é? Então, todo mundo tem o direito de ter aí, de não estar sendo induzido a erro por uma propaganda enganosa com relação a medicamentos, né? Com relação à parte de uma prestação de serviço dentro de um hospital, não é? Então, são direitos personalíssimos garantidos pela ONU desde 1962, quando então o presidente Kennedy ele colocou discursou uma frase onde colocou, né? Consumidores somos todos nós. E a partir daí, logo em seguida, estabeleceu-se aí os direitos do consumidor, que são esses estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Olha aí, é o direito do consumidor também, educação para o consumo. Exatamente, consumidor, cidadão consciente, cidadão educado para o consumo, ele faz valer a sua parte de ser a mola mestre na economia, não é? Então, os consumidores unidos e educados para o consumo faz valer aí um melhor produto, um melhor serviço, não é? Hoje em dia, infelizmente, nós não temos, eu estava até dizendo há pouco, nós não temos a questão do associativismo. Isso é muito latente nos Estados Unidos, em Nova York, quando as pessoas educadas para o consumo se mobilizam, não é? Como aconteceu com grandes empresas. Então, lá, para você ter uma ideia, os organismos de defesa do consumidor quase não existem, não é? O próprio cidadão, por meio do associativismo, eles se mobilizam e fazem valer os seus direitos.
Então, educar para o consumo, educação para o consumo é primordial. E isso sempre a nossa atividade fim, é de educação, é de levar o conhecimento. Para isso até a gente lançou agora, no final de 2016, e começamos já pela aula inaugural, lançamos o projeto Procon Mirim, que é uma cartilha, na realidade ela não é uma cartilha, ela é uma revista, que foi uma parceria feita com a editora Ediouro, da Coquetel, e aí nós trouxemos para abraçar a causa aí o Sindicato das Escolas Particulares, para que a gente possa levar as crianças de ensino fundamental do projeto Procon Mirim, a educação financeira. A gente vai chamar um intervalo comercial e daqui a pouquinho eu quero falar mais com você. Vamos dar aí os outros tópicos dos principais direitos do consumidor. Vamos falar também sobre o Procon Mirim e as ações que o Procon vem realizando nesta semana. Afinal de contas, ontem foi o Dia Internacional do Consumidor e pelo que a gente já exibiu aqui no AmazonSat, muitas ações aconteceram, né? Muitas. Não só aqui no Amazonas, mas também em outros estados do Brasil. Muitas movimentações. Daqui a pouquinho a gente volta.